O que você está fazendo aqui, Elias? Essa foi uma pergunta que Deus fez. O que você está fazendo aqui, Elias? Deus perguntou para Elias isso. Foi um questionamento de Deus. O que eu quero dizer hoje? Eu quero falar hoje sobre irregularidade, sobre altos e baixos, sobre a vida cristã, que ora está lá em cima, no topo, no top 10, e depois está lá embaixo, no não sei quantos. Aquela vida da pessoa que ora está bem, ora está mal, né? Está quente, está frio, está quente, está frio. Aquela pessoa que uma hora você vê pregando, eloquente, fazendo alguma coisa, e daqui a pouco passa uma semana, quando você vai ver, a pessoa sumiu, a pessoa está lá com o semblante caído. O que acontece, o que faz com que a pessoa se deixe levar por uma vida assim? Então, queridos, nessa noite eu quero ler com você capítulo 19, um pedaço, só o começo desse capítulo, alguns versículos iniciais. Uma história que fala de um homem de Deus. O nome desse homem é... Quem é o profeta aqui que se refere a essa história? Quem é? Hã? Isso. Profeta Elias. Vamos ler aqui. O rei Acabe contou a sua esposa, a capeta, a demônia, a diaba aqui. Se você não conhece, você vai, estude, você vai ver o quão usado pelo diabo essa mulher foi, chamada Jezabel. Instrumento do maligno, uma ferramenta de Satanás para destruir, tentar destruir o povo de Deus. Tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado. Olha o recado que Jezabel mandou para Elias, depois dele ter desafiado os profetas de Baal, feito, né, algumas coisas que nós vamos comentar aqui. Ela disse o seguinte: que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. O que Elias fez com os profetas? Elias fez o que com os profetas de Baal? Dizimou, matou. E antigamente era olho por olho, dente por dente, né? Aqueles que faziam esses males. E o profeta teve autoridade e matou todos os profetas de Baal. O profeta Elias fez isso. Elias ficou com medo e foi para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracassado, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo de uma árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Olha para mim aqui. Elias, um profeta
que foi muito usado pelo Senhor. Se você ler o capítulo 18 do próprio livro de Reis, 1 Reis, você vai ver coisas extraordinárias que Deus fez através da mão de Elias. Elias desafiou uns profetas, e o desafio, para ser bem resumido, foi o seguinte: nós vamos levantar 2 altares aqui, vocês levantam para o Deus Baal, e eu levanto o meu altar para o meu Deus. E o Deus que responder à oração, esse realmente será reconhecido como Deus. Em outras palavras, isso. E começaram lá os profetas de Baal a dançar, a pular, a fazer coisas assim, nada de responder. Levantaram altar, ofereceram sacrifício, e nada. E começaram a se cortar, e começaram a se autoflagelar. Fizeram tantas coisas para estar aí, horas e horas e horas e horas. E nada aconteceu. Chegou a vez de Elias, ele levantou ali o seu altar, pegou umas pedras, colocou ali o sacrifício e chamou a presença do Senhor. E a Bíblia diz que Deus respondeu à oração de Elias, mandando o quê? Fogo do céu. E veio um fogo direto do céu até o altar onde Elias tinha oferecido o sacrifício e feito ali a oferta ao Senhor. E esse fogo, imagina isso, querido. Eu quero, quando a gente está falando, eu penso que você deve imaginar isso. Eu não estou contando uma história assim, irreal, alguma coisa inventada. Isso não foi escrito por Júlio Verne, não foi escrito por Spielberg, não foi nada. Isso foi verdadeiro, isso aconteceu. Veio um fogo, um raio, um negócio do céu, uma bola de fogo, alguma coisa assim, direto do céu na terra. E quando Elias clamava, e todo o povo passou a reconhecer, e começou a adorar e exaltar o nome do Senhor, e passou a ver e a reconhecer realmente que Deus, o Senhor, Deus de Elias, era o Deus verdadeiro, todo-poderoso. E os profetas de Baal, infelizmente, perderam a batalha e foram consumidos. Naquela hora ali, eles foram exterminados. Logo depois, a gente vê, no mesmo capítulo 18, algo extraordinário também acontecendo. Elias prediz seca e depois ele prediz que vai chover. Lembra daquela canção? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer, vai chover. Ele desafia a si próprio ali, Olha, estou dizendo que vai ter seca 3 anos e meio, e depois desse tempo eu vou orar para que tenha chuva, e Deus vai fazer chover dos céus. Você imagina alguém fazer isso com a natureza? Olha, eu estou dizendo aqui, queridos, estão lá no Nordeste, vou lá no sertão, vai chover um mês inteirinho aqui, vai regar essa terra rachada aqui desse sertão, isso aqui vai ficar irrigado, os rios vão renascer, e vocês vão plantar. É mais ou menos uma loucura, assim. Elias predisse seca, porque havia um tempo entre... certamente não tinha seca ali. O tempo corria normalmente, mas ele disse que ia acontecer algo sobrenatural, 3 anos e meio, não ia nenhuma gota de chuva. Você imagina isso? Pensa, Cabo Frio, praia, tudinho, mas sem chover 3 anos e meio. Você imagina? O que acontece com a agricultura? Acabou, não é isso? 3 anos e meio, a lagoa lá de Jutunaíba vai baixar assim, os níveis vão ficar lá embaixo. Coisa aperta, querido. Mas foi a palavra do profeta, ele fez algo extraordinário, ele disse isso. E depois desse tempo, ele disse, vai chover. Agora vai chover. E ele foi lá para o monte, subiu no monte, começou a orar, buscar de Deus, e nada. Aí
céu azulzinho, olhava para lá, não tinha nuvem nenhuma, mas pela palavra que ele confiava no Deus, na fidelidade, né, de Deus, ele começou e continuou e perseverou em orar, e orou, e de repente ele viu subir uma fumacinha, um negocinho assim pequenininho, do tamanho da mão do homem, assim, um negócio, né, uma nuvenzinha lá. Aí o auxiliar, o servo lá de Elias falou, olha, tá bravo, não vejo nada a não ser uma nuvenzinha que está lá. Opa! Pronto, agora eu tenho certeza, vai chover. Mas como? Só tem um negocinho lá embaixo, lá no horizonte. Mas esse é o sinal de que Deus está mandando chuva. E corre e anuncia que a chuva vem pesada. E o que aconteceu? Choveu. Isso é extraordinário, não é? É fora de série. Depois disso, queridos, eu penso sempre nessa situação, que quando as bênçãos de Deus vêm as enxurradas, quando a coisa está, né, mover, meu Deus, a minha vida está, você está fluindo, navegando, sabe, a coisa está acontecendo, que bênção. Fica atento, querido, fica atento. Preste atenção, cristão. Porque a qualquer momento Deus pode provar o seu coração. Isso não significa que Ele te abandonou, isso não significa que foi tudo por água abaixo, significa nada disso, significa que Deus está provando você. Significa que nós precisamos estar atentos, com os olhos abertos. O que aconteceu? Um capítulo depois, vamos dizer assim, tempos depois, Jezabel ficou sabendo o que aconteceu com os profetas, começou a perseguir. E ela disse, não vai acontecer com você não. Amanhã, decretou a morte 24 horas. Você não vai passar de amanhã, tão certo como, sabe, os deuses que eu sirvo, amanhã você estará morto. E olha que se Jezabel disse, a coisa ia apertar, porque a mulher era o tinga, como dizer, era o bicho. E por antecedentes, por coisas que já deveriam estar acontecendo, Elias ficou com medo. Então, deixa eu dizer para você, querido, 5 atitudes que eu relacionei, que nós achamos aqui. 5 atitudes. 5 posicionamentos que você jamais deve tomar. Para que essa coisa que aconteceu com Elias, de fugir, ficar com medo, ele pediu para morrer. Elias pediu para morrer. Depois de tudo que aconteceu, ele pediu para morrer porque não estava aguentando pressão. A crise. Primeira atitude. Ele ficou com medo e fugiu. Primeira atitude errada é fugir do problema. O que mais a gente vê nas igrejas é pessoas com problema de relacionamento dentro da igreja. E sabe o que ela faz? A pessoa faz para resolver o problema, sai da igreja. Pastor, estou vazando, não está dando para mim. Ou vê qualquer coisa aqui, aperta para ela lá, foge. Fugir não vai resolver problema de ninguém. Nós estamos cansados, não. Nós estamos assim, né? Eu estou careca de falar, de dizer para as pessoas que não se resolve problemas fugindo deles. Você vai levar esse problema aonde você estiver, queridos. Se não for resolvido, o problema vai contigo. Nós é que conduzimos os problemas. O problema que eu tenho, eu levo comigo. E eu preciso resolver. Se eu não resolver, não encarar, eu vou conviver com ele até que eu retorne ao ponto inicial e decida encarar. Quantas pessoas eu já vi?
Tem uma pessoa que trabalhou lá em casa, né? Não foi a Ana que trabalhou lá, nos ajudando lá um tempo, mas foi uma outra pessoa lá que trabalhou lá, na época ela falava assim, há 35, 36 anos mais ou menos, que os pais dela moravam no mesmo lugar, na mesma casa, mas um não falava com o outro. Vou botar aqui, 35 anos, porque eu acho que era 36 que ela falava, mas hoje, se ainda estão assim, já faz mais de 40. Na época eu ficava assim, mas espera aí, eles moram na mesma casa? Moram na mesma casa. Um dorme no quarto, outro dorme na sala. Mas como é que eles fazem no dia a dia, assim, eles não falam? Eles não se falam. Só transmitem recado. Fulano mandou falar isso, fulano disse isso. Ó, cuidado com o negócio. Máximo. 35 anos, querido. Pensa nisso. Imagina. Houve um problema há 35 anos atrás. Certamente plantou mágoa no coração de um e de outro. Criou uma amargura. E a pessoa se fechou. E ela é capaz de conviver. Ela não fugiu, pastor, do problema. Como não fugiu do problema se ela não encarou o problema? Ela pode estar até no mesmo lugar. Ela pode estar até convivendo. Mas se não for de encontro a resolver aquela situação, vai viver anos e anos e anos e aquilo vai ficar dentro dela. Está entendendo? Quantos estão entendendo o que estou falando? Fugir. Às vezes até parado você foge. Às vezes até estagnado. Numa cama você está fugindo às vezes. Então, 35 anos. O que era necessário? O que era preciso fazer para resolver uma situação de conflito, algo que está ruim, aquela pressão, aquela crise? O que era necessário, querido? Chamar, sentar, não resolveu na primeira, não resolve na segunda, se não resolve, resolve na quinta, na 10ª vez sentado. Mas vai resolver. E eu duvido que não resolva. Um vai ceder um pouquinho, o outro também tem que ceder um pouquinho, mas vai resolver. Vai resolver. Segunda atitude. Segundo posicionamento que não deve ser tomado, como Elias tomou. Vamos lá. Aí ele falou, Elias ficou com medo e para salvar a sua vida fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o... Então ele estava ali acompanhado. De repente, ele resolveu ficar. Segunda atitude é isolar. Ficar sozinho. Que coisa! Ele deixou ali o ajudante. Fica aqui, eu não quero mais ninguém me acompanhando. Largou tudo, foi para o deserto. Mas ele não foi para o deserto como Jesus foi para o deserto, guiado pelo Espírito Santo. Jesus, a Bíblia diz em Mateus 4, que ele foi para o deserto, guiado pelo Espírito Santo para ser tentado. É assim que diz o versículo. Elias deixou o seu colega, foi para o deserto para fugir, para ficar sozinho. E a tendência natural do ser humano, nossa tendência, quando a gente está com uma zona de conflito, quando as coisas estão apertando, a nossa tendência é ficar sozinho. A coisa começa a puxar para você se isolar, para você se afastar de tudo, de todo mundo, das coisas. É isso que acontece, não é verdade? Mas não é assim, exclusividade de um e de outro. Todos nós somos assim, queridos. Por isso que eu estou pregando. Porque essa é uma realidade para todo mundo, é uma tendência natural. O ser humano, quando não consegue se resolver, ele quer ficar sozinho, porque se ele morrer, ele morre sozinho, ninguém perturba, ele não ouve nada de ninguém, não ouve conselho de ninguém, e é ele, só ia, tá bom.
Ninguém vai resolver para mim. É o pensamento das pessoas. Ninguém vai conseguir resolver essa situação. Então, se ninguém vai resolver, deixa eu morrer com esse problema. Aí ele se isolou. Foi o grande erro de Elias. Foi ficar só. Jó estava lá. Seus filhos, esposa, família, gado, tudo. Ele era rico, tinha fartura. Deus o abençoou grandemente com bens. De repente vem um raio, uma coisa aconteceu. De uma hora para outra ele perdeu todos os seus filhos, perdeu todo o seu gado, perdeu a sua casa, perdeu tudo. Só não perdeu a mulher. E a mulher ficou ainda assim para encher e azucrinar a cabeça dele com coisas que, porque a mulher não era tão crente assim. Teve uma hora que ela falou: amaldiçoa o seu Deus e morre. Uma mulher falar uma coisa dessa? Mas ela disse para Jó, porque ele perdeu tudo, de repente a coisa virou, tudo virado na vida dele, ele ficou doente, querido, a doença dele era uma lepra, um negócio terrível, que a pele, as coisas assim, ele começou a ficar feridento, todo perebado, horrível, cheirava mal. Tanto que os amigos, quando olharam, chegaram perto de Jó, olharam aquela figura toda, eles choraram, só de ver. A mulher fala assim: olha, já não tem jeito, amaldiçoa esse Deus que você serve e morre logo, porque você, ou seja, você é imprestável. Você já ouviu essa voz? Olha que eu estou falando de coisa bem... Não sei se você já ouviu essa voz algum dia na sua vida, como está, sabe, o furdunço, uma crise tremenda, tudo bagunçado na sua vida, vem aquela coisa assim: acaba logo com tudo isso, para dar um chute no balde, para de servir a Deus, já enfia o pé na jaca, faz o que dá na sua telha. Não sei se você já ouviu isso. Isso só eu ouvi, né? De repente, só eu. Mas eu acho que, e tenho a impressão de que alguns já ouviram isso. A mulher falou isso. Sabe qual foi a resposta de Jó? Em outras palavras, ele disse assim: olha, se nós tivermos a capacidade de esperar e experimentar da bondade de Deus, por que nós não poderíamos também dessa prova? Experimentar da prova e dessa tentação que Deus está nos mandando. Que homem de fé. Que coisa. É essa atitude que é o contrário do que eu estou falando de se isolar. Queridos, essa tendência de ficar só na igreja é muito forte. Quando nós estamos discipulados, as pessoas estão ali, trabalhando, de repente a pessoa sumiu. Parece que foi arrebatado. Ela sumiu do grupo familiar, sumiu da igreja, sumiu. Aí ninguém sabe, cadê o fulano? Não aparece mais, sumiu, o cara está na sarjeta, está lá jogado, perdido, porque aconteceu isso, um problema, não consegui resolver. Por que não pediu ajuda, servo de Deus? Por que não falou, não pediu socorro? Aí a gente vai lá, faz o trabalho que a igreja tem que fazer, de levar a palavra, de resgatar, de trazer. Mas não seria muito mais fácil, quando estava já a ponto de tropeçar e cair, e largar tudo, pedir: por favor, ora por mim, que eu estou ao ponto já de sair correndo daqui, me mergulhar naquela lagoa e atravessar nado ali, para esfriar minha cabeça, porque eu não estou aguentando mais essa vida. Ora por mim, por favor, ora por mim. Aí a pessoa vai lá, ora, e conversa, e tenta marca outro dia, vai comer um pastel, vai fazer qualquer coisa, e vai mantendo aquele relacionamento, vai orando pela pessoa, e o Espírito Santo vai fazer a obra. Mas, geralmente, a pessoa se isola. Terceiro, já tem que correr. Terceiro ponto, vamos lá. Aí, então, orou assim, foi para o deserto andando, versículo 4, um dia inteiro.
Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, Senhor. Acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso. Como? Isso é ingratidão. Terceiro ponto é ingratidão. Atitude muito errada é ingratidão. É não reconhecer o que Deus fez até hoje na sua vida. Sabe, Deus restaurou, tirou a pessoa da lama, sabe, colocou ali a pessoa em pé, a pessoa ficou bonita, a gente vê as fotos, até a mostra assim, pega uma foto sua lá do tempo atrás, olha assim, olha agora, olha como a pessoa transformada, a pessoa fica bonita, não é verdade? A pessoa transforma até fisicamente. Você vê ali a pessoa no mundo, era um estrupicho, era um troço ali, um pano de chão. Aí hoje está lá aquela coisa assim, o rosto chega a brilhar. Chega a brilhar. Obra do Espírito Santo de Deus. Aí acontece algo, um negócio assim meio esquisito. Aí a pessoa diz: sou um fracasso, não dá nada certo na minha vida. Como? Como não dá nada certo? Olha onde você estava. Olha onde Deus te tirou, meu filho. Olha ali, veja aqui. A vontade de pegar a foto e mostrar aqui para a pessoa: olha aqui como você era, olha o que você é hoje. Será que Deus não fez nada por você? Como você é um fracasso? Como Elias pode dizer que é um fracasso? Eu sou um fracasso. Sim, tinha acabado de orar. E fogo, Deus respondeu com fogo do céu. Fez o tempo parar e fez depois chover. Literalmente fez chover. Uma pessoa que faz chover, ela pode dizer que é um fracasso. Por quê? Porque ela estava tomando posicionamento errado. Ela estava no caminho errado. E olha, queridos, uma pessoa que começa assim, é uma coisa, vai encarregando, né? Vai uma coisa atrás da outra, aí vai chamando sempre um posicionamento errado. A Bíblia diz, né, que um abismo chama outro abismo. É isso, tipo aquela onda, né? Um vagalhão, uma onda, sobre outra onda. Você quer, levanta para respirar, vem outra. Bum, aí vem outro. Um abismo chama outro. Aí uma atitude errada chama outra atitude errada, que chama outra, a pessoa vai, ó, indo para o chão. É o quê? Quarto, quinto? Quarto posicionamento, quarta atitude que não deve ser tomada. Complexo de inferioridade. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. E aqui ele estava dizendo, né, nós lemos aqui, já chega, Senhor, acaba com essa minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Ele estava falando: olha, não tem jeito, está no meu DNA. Eu sou assim mesmo. Coisa parece que vai dar certo. Os meus antepassados saíram lá da terra do Egito, foram caminhando, morreram tudo ali. Toda geração morreu, só os filhos que não pecaram. Esse é o destino dos filhos de Israel. Nós somos assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Eu sou Gabriela. Ah, querido. Quando Deus te chamou, Ele viu do jeito que você era. Mas Deus não te chamou olhando para o seu fracasso. Deus te chamou para você ser mais do que vencedor. Deus te chamou, te tirou de trás das malhadas para você ser alguém que faz a diferença. Ele sabe que você sem Ele não é nada. Eu sem Deus realmente não sou absolutamente nada. Mas quando nós formamos uma aliança, quando eu estou em Deus, mesmo embaixo da crise, da tempestade, eu gosto muito de uma canção que diz assim, né, que fala que Deus abre caminhos onde não existem. Ele vai fazer, sabe, não tem nada que, mas dá o passo que Deus
criar caminho onde tiver. Amém? E é aqui que você vai andar, porque Deus está mandando andar por aqui, então eu vou andar por aqui. Eu lembro o pastor Lucinho falou. Um dia eu conversei com o muro. Estava lá o muro. Aí eu cheguei na frente do muro, conversei com ele. O muro estava lá há muito tempo, sem ser pintado, ninguém olhava para ele, então estava nascendo aquele musgo, sabe? Quando chove, fica aquela coisa assim, aí fica crescendo o musgo, né? Não é planta, musgo não é planta, mas aquele musgo, né? Aí estava crescendo aquela coisa verde, vamos botar aqui. Ali, tá bom. Aquela coisa verde no muro lá. Aí perguntou para o muro, por que você está assim, querido? O que está acontecendo com você tão verde assim? Está virando Hulk? Está com raiva de alguém, muro? Por que você está ficando verde? Aí sabe o que o muro respondeu para ele? O muro disse assim, é porque eu não consigo me mover, eu não consigo fazer nada. Se você não fizer nada, você vai morrer verde. Essa é a moral da história. Querido, se nós não fizermos ficar parado diante da situação, vai nascer limo. Você vai vegetar. As coisas não vão se mover em seu favor se você não tomar uma atitude. E literalmente é verdade, de fato, o muro estava ali assim, porque ele não pode se mover. Porque se houvesse, né, não criaria aquela crosta, aquele limo ali. Isso é para pensar, querido. Por último aqui, Estou resumindo, meu Deus, estou pulando. Último, querido. O que aconteceu? O que ele fez depois? A última coisa que ele... atitude, antes de Deus falar, do anjo vir e falar com ele. O que ele resolveu? Aí foi o cúmulo do cúmulo. Ele não fez nada, não quer fazer mais nada. E a Bíblia diz que Elias se afastou, olhou ali um lugarzinho, afofou ali o chão, deitou e dormiu. Não sei você, né? Mas geralmente a tendência natural das coisas é quando se resolve nada, está tudo difícil, a pessoa vai se encavernando, vai se colocando para baixo, dá uma sonolência espiritual e física. Dá uma sonolência, não quer orar, tem que orar. Aí eu oro deitado mesmo, aí vai dormir. Aí dorme. A vida da pessoa passa a ser um sono profundo. Em vez de estar esperto, atento, com os olhos bem abertos no mundo espiritual, a pessoa está dormindo. Às vezes a igreja está dormindo. É o que é o pior. Tem igreja que passa crise, né? E se deixa levar por ela. Esse é que é o pior dos piores. Mas a pessoa, ela fica, em outras palavras, paralisada. O diabo vai com a flecha, com a seta paralisante, né? Hoje não é mais seta, hoje em dia é com raio paralisante. Aí manda o raio paralisante, a pessoa congela. Aí ela congela espiritualmente, ela trava. Aí você vê pessoas que não fazem mais nada, não tem poder de reação, não conseguem mais nada. Nada na vida. Aí fica querendo atalhos.
Preciso ir daqui a ali. Será que eu não tenho um jeitinho de me carregar no colo para ir ali e tal? Porque ela vira uma pessoa preguiçosa espiritualmente. Ela já não tem mais aquele sentimento de fazer mais nada, porque, poxa, já teve tão bem, mesmo estando tão bem, a coisa deu essa. Não adianta nada eu lutar por alguma coisa, porque, de repente, vem uma tempestade e vai tirar tudo de mim. Tempestade não tira nada de ninguém, a não ser que a pessoa deixe tirar. Tem uma tempestade no barco. Jesus estava no barco. Alguém saiu fora do barco? Alguém pulou fora? Vamos jogar tudo para fora. Então, se Jesus está no barco, nada você vai perder. É só não pular do barco. Permanece no barco, melhor, permanece aonde Jesus está. Se Jesus pulasse do barco, eu ia junto. Oi, também, quantos não iam também, né? Pulou, eu vou. Nós precisamos entender que nós devemos estar aonde Jesus quer que a gente esteja. E com certeza não é paralisado, não é na cama, não é dormindo no mundo espiritual, dormindo na luz enquanto o mundo está morrendo nas trevas. Esse é um grande problema, querido. E aí essas pessoas, como eu falei, gostam muito de atalhar, né? Tem gente que gosta de dar um jeitinho brasileiro. Quando a pessoa chega a esse estágio, vamos orar, né? Aí a pessoa pensa, vamos, eu oro em casa, aí ora dormindo, deitado. Aí pede, Deus, eu vou orar 5 minutos e peço que o Senhor me dê um sonho que eu esteja orando por 1 hora. Aí ela pede a Deus para sonhar que está orando 1 hora para cobrir o tempo de oração. Muitas coisas, muitas espertezas espirituais. Eu lembro, tem uma história que diz, tem uma pessoa que falou assim com Deus. Devia de ser brasileiro, conversando com Deus. Falou assim, Deus, para o Senhor, quanto valem, o que significa 1 milhão de dias para o Senhor? Aí Deus olhou para o brasileiro, para um rapaz ali e falou, José, João, nome brasileiro, João, 1 milhão de dias para mim é como se fosse um segundo. É como se fosse 1 minuto, 1 segundo. Aí ele pensou, o outro pensou e falou assim, Senhor, então, o que significa para o Senhor 1 milhão de reais? 1 milhão de reais, para mim, é como se fosse 1 centavo. Aí ele pensou e falou assim, Deus, o Senhor poderia me dar 1 centavo? Aí o que Deus respondeu? O que Deus respondeu? Você pode esperar 1 segundo? Para Deus 1 segundo é 1 milhão de dias. As pessoas tentam ser espertas às vezes, sabe, queridos? Eu estou encerrando aqui. Na verdade, a gente tenta atalhar, esse é o que eu quero dizer. A gente tenta outros caminhos, tenta buscar, e às vezes você está ali e tenta sair sozinho, tenta buscar outro jeito, tenta reinventar a Bíblia, tenta reinventar os mandamentos, os princípios de Deus, mas tem princípios que estão estabelecidos que não podem fugir. Princípio da oração, buscar a palavra, da obediência, sabe, de servir. São coisas que a gente, e outros mais, coisas que a gente não tem como fugir e escapar. Um cristão precisa praticar isso, precisa estar debaixo disso, precisa fazer essas coisas que Deus está mandando fazer. Se deixar de uma dessas coisas de lado, ela não consegue ser completa. A coisa não consegue se realizar, seja em que tempo for. Seja na estação da chuva, seja na estação das flores, seja na estação das frutas, seja na estação do calor, do verão, seja onde for e que estação for. Nós precisamos de um posicionamento claro. E essa igreja, nós temos pregado sobre atitude. E eu quero encerrar dizendo isso, queridos. Eu gostaria até que você ficasse de pé nessa hora, por favor. Fique de pé, em nome de Jesus, aí no seu lugar.
Quero encerrar dizendo algo. Se nós aprendemos a honrar ao Senhor, nós falamos de honra com ofertas, com semeadura. Mas se nós aprendemos a honrar ao Senhor com a nossa atitude, com o nosso posicionamento, porque quando está tudo bem é muito fácil. É muito fácil você amar o seu irmão quando ele te retribui, quando ele está, correspondendo. Mas demonstre o amor quando a pessoa fala mal de você. Poxa, aí é difícil, para mim é difícil, para qualquer pessoa é difícil. Mas Jesus falou que nós temos que ser assim. Jesus falou que nós temos que andar 2 milhas quando uma pessoa pedir uma, dar outra face quando a pessoa bater em uma. São atitudes que vão fazer a diferença. E é isso, querido, que vai tornar a sua vida e essa igreja uma igreja vencedora. Um lugar de pessoas saradas, pessoas que entendam e compreendam isso e que realmente praticam a verdade. Pastor, como é que eu vou fazer? Se algo está acontecendo já, ou se acontecer isso, o que eu preciso fazer? Faça o contrário de tudo o que eu falei. Exatamente o contrário. Primeiro, fugir. Não fuja. Não fuja. Cara, procura. Vai atrás. Falei outras coisas aqui. Segundo, ficar só. Não se isole. Esteja na muvuca, esteja perto de alguém. Você já viu aquela coisa da televisão? A aflição que dá aquele negócio. Eu torço, todo mundo torce pela zebra, né? A zebra e tem um leão lá. Aquela corrida, e a zebra sempre com a menorzinha, a mais fraquinha, fica para trás. Aí você fica, meu Deus, aí o leão pega, você ainda torce para que a zebra dê um coice no leão, para ela fugir dali e sair, dá pena, né? Dá um negócio assim, uma aflição. Mas a fraquinha ficou para trás. Por quê? Porque o bando estava junto, saiu. Mas a que ficou mais fraca, ela ficou ali para trás. Precisamos nos fortalecer para andar juntos. Uma das estratégias de defesa de peixes, dessas coisas, manada que anda assim, ou cardumes, é o próprio cardume, que eles confundem, naqueles movimentos, eles confundem os predadores. Então eles andam juntos. Vacina, andar junto. Procurar alguém, pedir socorro, me ajuda, preciso de você. Terceiro, ingratidão, é ter gratidão, é louvar ao Senhor, é agradecer a Deus. É agradecer a Deus, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu sou grato. Eu reconhecer a mão de Deus na sua vida. Complexo de inferioridade, pessoa que tem, saia disso, tira esse negócio da sua cabeça, diga, eu sou o melhor de Deus. Eu sou o melhor de Deus, Deus me colocou aqui porque Ele sabe do meu potencial, e em Deus eu posso todas as coisas. Por último, que eu falei aqui, dormir no ponto, paralisar, destrava, solta as amarras, tira as ligaduras, nada vai me deter, nada vai me segurar aqui, eu vou sair deste lugar, eu vou sair daqui, eu vou buscar de Deus, eu vou procurar alguém. Se você estiver paralisado na sua vida espiritual, tira essas amarras, tenha força suficiente para arrancar essa venda dos seus olhos, essas ataduras, dá caminhadas, passos firmes para ir em direção à sua salvação, à segurança. Quero orar por você, soldado de Deus. Quantos soldados tem aqui? Quantos valentes de Deus tem aqui neste lugar?